Vamos ficar em pé, queridos, por bondade. Vamos ficar sobre os nossos pés, por bondade. Atos, no capítulo de número 9, versículo de número 20 ao 25. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 20 ao 25. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20 ao 25. Que diz-nos da seguinte forma: E logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isto veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que haviam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poder tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Soberano Deus, eterno e bendito Pai, Deus de infinita glória, grande poder e majestade, te dou graças, Senhor, pela maravilhosa oportunidade que nós temos de estarmos aqui mais uma vez em tua casa, para adorarmos, bendizermos e magnificarmos o teu nome, que é digno e que é santo. Eu sei, ó Deus, da minha responsabilidade enquanto transmissora da tua palavra. Eu quero que o teu Espírito Santo venha conduzir-me de tal forma, ó Pai, que possa eu falar naquilo que o Senhor nos direcione pelo teu Espírito. Usa-me como um canal de bênção para abençoar os teus filhos na noite deste dia, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Se alguém puder colocar um fundozinho aí bem suave, vai ser uma bênção. Só um pouquinho do microfone, pode diminuir um pouquinho o volume aqui. Está abençoado, graças a Deus. Olhe para cá, queridos, eu preciso da sua atenção. O texto que nós queremos estar ministrando hoje, ele faz parte de uma série de estudos que nós falamos, inclusive, sobre o serviço cristão. O tema da mensagem que eu quero estar trazendo hoje ao seu coração, ao meu coração, eu quero estar falando sobre aqueles que seguram a corda. Eu tenho algumas mensagens nesse texto. É possível que eu já tenha falado ou iniciado alguma coisa neste tema aqui. E o interessante, queridos, que Deus, quando coloca no meu coração este tema, sobre aqueles que seguram a corda. E o que é de tão importante, pastor Eurípides, naqueles que seguram a corda? Eu gostaria de falar aqui nesta noite sobre quem e quais são as pessoas, ou o tipo de pessoa, ou a característica de pessoa que estão à frente, segurando a corda. A história vocês conhecem.
esse homem estava aqui prestes a morrer. Paulo, o maior homem da história no Novo Testamento depois da pessoa de Jesus. Apóstolo Paulo, se você considerar que, por exemplo, ele tenha escrito o livro dos Hebreus, o que há muita divergência sobre isso, mas se conseguissem provar que ele escreveu Hebreus, significaria dizer que mais da metade do Novo Testamento fora escrito por este homem, o maior missionário da história, homem polivalente. Mas se você for retornar um pouquinho na sua história, a origem de onde ele morava, na sua capital, lá na sua cidade Tarsis, ele recebera um direito, por herança, de ter duas nacionalidades. Ele tinha a nacionalidade, pode diminuir só um pouquinho o microfone. Ele tinha, meus amados e diletos irmãos, a nacionalidade romana, e também tinha a nacionalidade dos judeus. Será que é o microfone? É improvável. Mas o que eu quero estar trazendo ou falando para os amados nesta oportunidade é que esse homem, queridos, agora pode colocar só um pouquinho mais, diminuiu muito, aí, beleza. É que esse homem, ele só fez tudo isso, e só foi possível que ele fizesse tudo isso, primeiro, que foi a mão de Deus. Segundo, é porque teve alguém que segurou a corda para aquele homem um dia descer aquele cesto, porque senão o maior homem da história havia morrido ali mesmo. O interessante é que este homem que agora recebe carta para perseguir os judeus, nós lembramos aqui que esse homem é o mesmo que aprende aos pés de Gamaliel, neto de Hilel, que era a maior sumidade na época, a maior escola ali dos teólogos. Grandes filósofos vinham e se rendiam aos pés ali de Gamaliel, homem abençoado. Era ele no zelo das coisas de Deus, assim também como Paulo o era, só que equivocadamente ele estava ali para defender a Torá, e na sua concepção ele não entendia ou ainda não havia compreendido a vinda ou as duas fases da vinda do Messias, e ele não compreendia que aquele Jesus era o Messias, e não havia um só rabino naquela época que parece que quisesse crer e acreditar que Jesus era o Messias prometido. Então nós vamos observar que esse homem, no zelo de cuidar da sua fé, daquilo que ele acreditava, da religião a qual ele protegia, ele sai agora com uma carta, e essa carta dava-lhe o direito de perseguir, de destruir, de acabar, de aniquilar com os cristãos espalhados que por ali estavam. Esse homem, quando vendo Estevão morrendo, e ele como uma autoridade ali presente, só o apedrejaram Estevão, porque estava na presença de uma grande autoridade, um doutor da lei, e como doutor da lei, ele permite que este homem Estevão pudesse morrer apedrejado, e eles jogavam as roupas aos pés ali de Paulo, e pegavam as pedras e atiravam contra o corpo, a cabeça e todas as partes do corpo ali de Estevão. Mas aquilo teve um impacto tão grande na vida do apóstolo Paulo, que parece que aquilo mexeu com o seu sentimento, porque muito tempo depois, quando ele já está nos últimos dias de vida, e quando alguém o aconselha dizendo: não vai a lugar tal, porque ali vão lhe matar, e ele olhando, quem sabe se lembrando daquele dia em que Estevão olhava para os céus, e ele via uma visão tão linda e maravilhosa do Senhor que estava lá no trono, e quando ele tinha aquela visão, era como que ele se dissesse: vocês estão me matando aqui agora, mas daqui a pouco eu estarei nos braços de Jesus que me acolhe. Ele não negou a Jesus, ele estava ali firme, dizendo: pode apedrejar, eu não tenho raiva de vocês, eu vou para o céu, e eu estou rogando para que Deus não conceda e não impute nenhuma maldade aos vossos corações, por causa disso que ora vocês estão me fazendo.
Apóstolo Paulo, quem sabe, olhando e vendo tudo aquilo dali, aquilo parece que aguçou a sua fé. E quando ele vai, e depois deste incidente, vários cristãos são espalhados depois da morte de Estevão. Alguns deles vão para Antioquia, outros fogem para Chipre, outros fogem para Cirene. E nós vamos observar que alguns estavam ali também residindo em Damasco. E é no caminho de Damasco que nós vamos observar que Jesus tem um encontro real e verdadeiro com Paulo. A partir dali a história daquele homem começou a mudar. O Paulo que antes perseguia, o Paulo que antes oprimia, o Paulo que estava antes vindo para destruir e matar, depois que ele tem um encontro com Jesus verdadeiramente, a sua história é mudada. E eu quero dizer que todos nós, quando temos um encontro verdadeiro e real com Jesus Cristo, nós não voltamos pelo mesmo caminho. Percebo que quando os magos têm um encontro com Jesus, e quando oferece-lhe mirra, quando oferece-lhe aloés, eles, sabendo que Herodes procurava matá-lo, eles não voltaram pelo mesmo caminho. O que eu aprendo aqui é que quem aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador pessoal da sua vida, aquela pessoa que entrega a sua vida, que tem um encontro verdadeiro com Jesus, nunca mais ele volta para o mesmo caminho. Ou ainda que ele tente voltar, mas o Espírito traz ele de volta para os caminhos de Cristo. O que eu quero dizer? Quando você tem um encontro real com Jesus, alguém pode falar de um outro Deus, pode falar dos prazeres deste mundo, vez ou outra você pode até querer dar uma passeada lá no mundo, mas nunca tu será a mesma pessoa, porque lá no mundo aonde você está, você vai se lembrar: se tiver uma briga aqui e eu morrer, eu morro sem Jesus. Quantas vezes eu passei por isso, quando eu me desviei do Evangelho, e quando passava por alguma dificuldade, eu me lembrava: Jesus, me tira desta situação, porque eu não pertenço a este mundo, eu fui comprado pelo Senhor. Quem tem um encontro com Jesus tem a vida mudada e transformada pelo Evangelho. Oh, aleluia! Então este homem, meus amados e queridos irmãos, agora tendo a vida transformada, e nesse interim, quando ele retorna para Jerusalém, já se passam 3 anos, e quando ele agora convertido, diz que em Damasco ele está disputando, falando a palavra de Deus. Era como que ele se dissesse: eu estou me expondo por amor a Cristo, e não tinha ninguém com a capacidade intelectual e argumentos suficientes para derrotar na palavra com tanta sabedoria que tinha Saulo. Este homem abençoado, Paulo, que significa pequeno, e por ser tão pequeno, é por isso que ele foi grande, porque quem quer ser grande torna-se pequeno, porque uma pessoa, quando ele é muito grande, ele sabe que é pequeno, e quando ele sabe que é pequeno, ele continua crescendo para a honra e a glória do nome do Senhor nosso Deus. Este homem agora suscita a fúria daqueles que ali estão, e os principais da sinagoga, juntamente com Aretas, que ali dominava aquela região, naquela cidade que ficava a 660 quilômetros de Jerusalém. Nesse período, o rei Aretas não se permitia esse tipo de comportamento. Então agora eles têm carta para poder não só prender, mas também para matar Paulo. É nesta oportunidade, queridos, em um muro com cerca de aproximadamente 15 metros de altura, e se você for considerar que ele foi para a parte onde tinha o penhasco, na parte de trás é muito mais alto do que isto daqui. Por cima 6 metros de muro, e entre o muro e o outro muro ainda tinha mais um espaço de 2,5 metros. É neste contexto aqui que nós vamos observar homens que são anônimos, que não são falados, nem ditos, nem pronunciados os nomes deles aqui, mas nós vamos
vamos ver que eles prestaram relevante trabalho à obra do Senhor nosso Deus. O que é que eu aprendo aqui? Quem são aqueles que seguram a corda? Primeiro, aqueles que seguram a corda normalmente nem sabem quem está dentro daquele cesto. Aquele cesto é o mesmo cesto que você vai observar lá na multiplicação dos pães. É o mesmo na tradução Spiros. É um cesto mais flexível que consegue suportar até 195 quilos. Ele suporta muito peso, e é esse mesmo cesto que agora é colocado, faz-se um buraco naquele muro, pega-se uma corda e salva a vida ali do apóstolo Paulo. Você vai encontrar um texto também semelhante lá em Juízes 12, quando Mical, ou lá em 2 Samuel, quando Mical vai salvar também Davi por uma corda. Você vai encontrar também em Juízes Raabe também salvando os espias com uma corda. Quem é que segura a corda do pastor? Quem é que está segurando a corda do teu ministério? É tua mãe que está orando por você, jovem, adolescente. É o pastor que está orando por a tua vida. Quem é que está segurando a corda do pastor? São os departamentos da igreja que não deixa a obra paralisar, e a obra continua sendo abençoada para a honra e a glória do nome santo do Senhor Jesus. Eu gostaria de nesta noite incentivar a todos os seguradores de corda, que com dificuldade você está segurando a corda do seu ministério, e está segurando também a corda do ministério de alguém. De repente você está servindo em um departamento, e o seu líder diz assim: olha, eu estou precisando de oração, nós vamos entrar em peleja, nós vamos entrar em batalha, nós vamos entrar em oração e jejum por determinada luta que eu estou passando, ou que o irmão fulano de tal está passando. Não desista, ajude o seu líder, segure essa corda juntamente com ele. De repente você está pensando que esta pessoa que você está servindo aqui agora, de repente ele está no anonimato, mas esse que você está ajudando, daqui a pouco Deus vai exaltar o nome dele na terra, e você vai olhar e ver como Deus é Deus na vida daquele homem. Quando um certo pregador, por mais de 3 anos pregando em determinado lugar, quando ele prega a primeira alma que se converte, quando ele prega o seu maior sermão, ele olha apenas uma pessoa, levanta a sua mão e aceita Jesus como seu Salvador. Ele não ficou triste, ele ficou alegre, porque sabia que tinha festa no céu. Mal sabia ele que ele estava naquela noite ganhando a Billy Graham, o maior profeta da nossa geração, qual nós conhecemos. Milhares e milhares de almas aquele homem ganhou para Jesus. Então não se preocupe, querido, você pode estar segurando a corda de alguém que amanhã estará em uma grande posição, e de repente alguém nem se lembra que você o auxiliou. Contudo, Deus lhe conhece, e Ele vê, e Ele sabe que através de você, porque você segurou na oração a corda, que você orou por aquela pessoa, orou pelo ministério de alguém, e quando você olha lá vendo ele sendo exaltado, você se lembra: olha, ele está nessa posição porque Deus me usou para abençoar aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus. Você vai sentir-se feliz. Uma pessoa que não é egoísta, ele não vai se importar qual seja a pessoa, ele vai segurar a corda, porque tem pessoas que só ajudam o próximo quando ele vê que alguém tem a possibilidade de o ajudar de alguma maneira. E tem umas frases que eu gosto muito, por exemplo, de Abigail Van Buren. Tem uma delas que fala da seguinte forma: que você conhece muito do caráter de uma pessoa pela forma como ela trata aqueles que não podem lhe trazer benefício algum. Vou repetir: você conhece muito do caráter de uma pessoa pela forma como ela trata aqueles que não podem lhe trazer benefício
algum. Então, se você quer conhecer o caráter de uma pessoa, preste atenção como ela trata aqueles que são mais humildes, que são menos abastardos de dinheiro. Aí você vai perceber se a pessoa é interesseira ou não, se ele tem algum desvio de conduta ou de caráter. Mas o crente verdadeiramente abençoado, dirigido pelo Espírito Santo, não importa a pessoa, mas ele está ali segurando a corda do ministério daquela pessoa, do seu líder, para que Deus venha o abençoar, para que Deus venha o exaltar sobremaneira, para que Deus na sua misericórdia estenda as suas mãos e abençoe aquela pessoa ali. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Pensam, aqueles homens nunca imaginaram que eles estavam segurando a corda de alguém tão importante para a fé cristã, o maior missionário. De repente você pode estar segurando a corda de alguém com um ministério parecido com o de Paulo. Então não deixa cair, porque Deus quer usar esta pessoa. Deus quer usar o ministério desse homem de Deus, quer usar o ministério dessa pessoa que está aí, a qual você é subordinado dele. De repente é o nome dele que é lembrado porque ele está na frente do trabalho, mas diante de Deus tu és bastante conhecido, o teu nome é comentado e Deus lhe recompensará e lhe dará a vitória em todos os momentos da sua vida. Aleluia. Eu gostaria de falar de outro tipo de pessoa que segura a corda. Normalmente, quem são, pastor, aqueles que seguram a corda? Normalmente aqueles que seguram a corda são aquelas com menos poder aquisitivo. Por incrível que pareça, tem até um ditado que diz que a igreja, a obra do Senhor, ela é construída com a promessa dos ricos e com o dinheiro dos pobres, com R$1 que alguém muito fielmente abençoa a obra do Senhor. E deixai-me, por gentileza, lembrar-lhes nesta noite, quem se lembra daquela mulher, e Jesus quis exaltá-la, porque muitos foram que ofertaram naquela noite, mas de uma moeda alguém sorriu porque era tão pouco, mas Deus sabia que o pouco que aquela mulher estava ofertando naquela oportunidade era tudo que ela tinha, queridos. Eu me lembro que nós estávamos em uma construção de um grande templo, estava alçado em 1.800.000, a parte inicial do antigo campo onde eu morava. E eu me lembro, meus amados e queridos irmãos, que lá tinha uma viúva e que ela vendia pastel e coxinha na rua, e todos os dias ela chegava onde nós estávamos lá, ela trazia um suco, ela trazia um salgado, e já havia separado o dízimo e a oferta do dia daquela mulher. Aí eu fico prestando atenção, queridos, quantos ganham rios de dinheiro, mas não tem coragem de ofertar na casa do Senhor, de dizimar na casa do Senhor. Mas Deus fazia com que multiplicasse aquele dinheiro daquela mulher que nunca faltava, e parece que ela tinha para abençoar muitas outras pessoas. Quem poderia se esquecer da viúva de Serepta? Ela tinha quase que nada, mas Deus a usou para abençoar aquele homem de Deus, e porque ela abençoou o homem de Deus Elias, ela foi também abençoada grandissimamente. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Então eu quero louvar a Deus pela tua vida, porque tem muitas mulheres de Deus lavando roupa e ajudando a construir, a pagar a energia da igreja, que está ajudando a manter missionários, e esta é uma obra de missões. Nós estamos fazendo missões ali também no Maranhão. Entenda uma coisa, são as promessas do rico, mas na verdade é a contribuição do pobre que está mantendo a obra lá no Maranhão. Nós louvamos a Deus pela tua vida, meu amado e querido irmão, porque com tão pouco você tem conseguido ser fiel. E eu gostaria de dizer também para você que com pouco que você
ganha. Se alguém que está com abastardo poder de dinheiro em suas mãos, se ele tivesse na sua condição, não havia nenhuma possibilidade dele conseguir sobreviver com aquilo que você ganha. E o interessante é que com aquilo que você ganha, que parece tão pouco, tão minúsculo, você consegue sustentar a tua casa, você consegue sustentar aqueles que estão ali à roda. E quando o vizinho vem na tua casa, tem sempre um bolo, tem sempre um cafezinho, com salário mínimo, lavando roupa, trabalhando em uma casa. Alguém olha e diz: mas como é que consegue? E ainda não é que sobra não, a primeira parte ela já pegou, já tirou o dízimo para o Senhor, a oferta da casa de Deus. Então eu quero louvar a Deus pela tua vida, pela sua fidelidade, meu amado e querido irmão, que Deus tem lhe abençoado e continuará lhe abençoando para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus, ela é bastante clara, e ela diz-nos da seguinte forma, no verso 38 de Lucas 6, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante, aleluia. Quer ver uma outra coisa boa em que você pode investir também, além da obra do Senhor? Comece a ajudar aqueles mais necessitados, porque a palavra de Deus nos diz lá nos Salmos, ou em Provérbios 19, e o versículo de número 17, que diz-nos da seguinte forma: do que você emprestar ao pobre, se você dá ao pobre, é como que se você estivesse emprestando para Deus, porque Deus vai recompensar todo o bem que você fizer nesta terra. Quem faz o bem ao pobre, ao necessitado, está emprestando para Deus. E digo mais, Deus estará recompensando todo o bem que você está fazendo. Sobre isso tem pessoas que vê alguém passando fome, sobre isso tem alguém que vê alguém padecendo necessidade e não faz nada. Eu gostaria de lembrar-lhes, porque talvez você ainda não leu Tiago, no capítulo de número 4, e o versículo de número 17, que diz da seguinte forma: que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, e é abominação diante de Deus. Você peca também por omissão, meu amado, querido e abençoado irmão. Nós vemos em 2 Coríntios, no capítulo de número 9, e o versículo de número 10, que nos diz da seguinte forma: aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, multiplicará a sua sementeira e aumentará os frutos de justiça para a sua salvação. O que é dar a semente para o que semeia? Dar a semente, ajudar aquele missionário que está levando, que está indo fazer a obra, que dá um pouquinho de pão, que dá um pouquinho de comida. Deus está dizendo para você nesta noite: vai multiplicar a tua sementeira, o teu celeiro vai ter fartura, na tua casa vai ter abundância, porque tu estás fazendo uma grande obra aqui na terra, aleluia. E aumentará os frutos de justiça para a sua salvação. Oh, aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Por último, porque não temos mais tempo para conjecturar, quem são aqueles que seguram a corda? Aqueles que seguram a corda normalmente são pessoas anônimas. Quem são aqueles, irmão Edenilson, que segura a corda? Por incrível que pareça, são anônimas. O seu nome de repente não é comentado, na convenção não é lido o nome dele, nos maiores dizimistas ele está muito lá embaixo. Mas se for olhar em questão de fidelidade, talvez é o mais fiel. O dízimo é pequenininho, é pouquinho, mas todo mês ele está lá. Ele separa aquilo que é do Senhor. O Senhor Deus o conhece.
o Senhor Deus o visita. Eu gostaria, e se você quiser guardar isto, eu acho um dos versículos mais lindos do Novo Testamento, que nos encoraja, queridos, sobretudo quando estamos fazendo a obra de Deus, e quando muitos não estão entendendo o seu valor. Sabe o que Deus diz para você nesta noite? Que está segurando a corda do Evangelho, seja de qual forma for. Eu gostaria de deixar para vocês 2 Coríntios, no capítulo de número 6, o versículo de número 8 a 9, que vai nos dizer da seguinte forma, e eu acho lindo e maravilhoso esse texto, que ele vai dizer: como desconhecido, porém muito conhecido por Deus, como desconhecido, porém muito conhecido por Deus, como que se estivesse morrendo, contudo vivendo, como que se estivesse castigado, mas não morto, aleluia, como contristado, mas sempre alegre, oh aleluia, como pobre, mas enriquecendo a muito, como nada tendo, mas possuindo tudo, porque tu tens o teu nome escrito nos anais da história, no livro da vida, e lá na cidade aonde eu e você iremos morar, são ruas de ouro e de cristal. Deus tem um céu preparado para mim e para você, e Deus diz: é já a última hora. Te prepara a tua vida, prepara o teu coração, prepara as tuas obras, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Me andou. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus, olha aí, oh, aleluia, o Espírito Santo de Deus está tomando este ambiente, aleluia, me andou, aleluia, aleluia, aleluia. Você precisava ouvir esta palavra aqui nesta noite. Quem são aqueles que seguram a corda? São anônimos. Como anônimo era aquele mesmo irmão que a irmã pregou aqui, que um homem estava há tantos anos em cima, ali prostrado, e quatro amigos pegaram aquele rapaz, pegaram o rapaz, colocaram em cima de uma cama, souberam que Jesus estava por ali, a multidão era tão grande e apertada que ninguém conseguia chegar até Jesus, havia uma multidão em volta da casa, e havia um único lugar pelo qual poderia se passar, era pelo telhado. Olha a dificuldade que foi para esses quatro homens anônimos, que nem o nome deles é comentado e nem falado, mas eles prestaram relevante trabalho para aquele amigo, dizendo quão importante é o valor de um amigo. E aqueles homens com muita dificuldade, de repente tinha muito peso, pega aquela cama, vem com uma corda, pega daqui, porque tinha que ter cuidado para o rapaz não cair da cama, para não machucar, não piorar o estado em que ele se encontrava ali. Eles abrem o telhado, de repente vem descendo aquele homem, uma marca, ele segurando ali também como uma corda, como segurando também EP, como segurando também estava ali Paulo, aqueles homens, e não deixaram ele morrer, então estava segurando também pela corda, descendo ali, e aquele homem foi abençoado, mas os nomes deles não são comentados, foram anônimos, mas prestaram relevante trabalho à obra do Senhor, aleluia, aleluia. Aquela jovenzinha que abençoou Naamã, aquele mesmo homem que se banhou lá no Rio Jordão, não é mencionado o nome dela, mas ela prestou um relevante trabalho à obra do Senhor. Aquele homem que preparou o cenáculo, não é falado o nome dele na última ceia de Jesus, mas com todo carinho ele preparou aquele mobiliário, sabendo que era o meigo Jesus de Nazaré. Ele faz aquele trabalho, mesmo não sendo comentado, mesmo as pessoas não ovacionando o seu nome, ele prestou um relevante trabalho. Eu gostaria agora aqui de finalizar este texto para lembrar-lhes que homens também, assim como aqueles crentes de Antioquia. Quem eram os crentes de Antioquia?
Se você não sabe, a igreja de Antioquia, ela foi a base missionária para as 3 viagens missionárias de Paulo. Foi a igreja que mais abençoou o ministério de Paulo. Mas entenda uma coisa, lembra daqueles mesmos cidadãos que fogem agora para Chipre, que fogem agora para Cirene? Alguns deles vêm agora para Antioquia, e é lá em Antioquia, nesta época, que não existia igreja, existia uma deusa por nome Dáfne, e aquele templo suntuoso, só daquele templo era mais de 1.200 sacerdotisas. Olha o templo onde tem 1.200 sacerdotisas. A lenda dizia que esta Dáfne era uma mortal, cujo Zeus agora olha para ela, enamora-se por ela e resolve agora ter relação com ela, e ela sai correndo ali. É lenda, isso não é verdade, mas ali a lenda conta que ela vai correndo por entre aqueles bosques, o bosque de louro, e por isso ali eles fizeram ali e faziam todos os anos orgias e bacanais, na época em que nasceu essa mulher por nome Dáfne. E ali elas cometiam toda a sorte de atrocidade, ofereciam crianças ao deus Moloque, sacrificavam criança, adoravam a Dionísio, o deus do álcool, e de toda a sorte de maledicência. Aquelas sacerdotisas, na verdade, eram prostitutas religiosas, porque o final de toda aquela corrida ali, essas 1.200 sacerdotisas, 20.000 homens, 10.000 homens correndo atrás dessas mulheres, e depois, como pegava, todo mundo participava e fazia ali um bacanal. Tão terrível era a orgia que se dava ali naquela cidade. Detalhe: se houvesse alguém que dissesse isso aí é errado, isso é imoral, Deus abomina esse tipo de coisa, as práticas que estão sendo aqui faladas, essa pessoa era condenada à morte. Daí eu te digo, estes homens que não são mencionados os seus nomes, mas muitos deles morreram para que depois, muitos anos depois, Paulo e Barnabé viessem ali solidificar e edificar aquela igreja, e através daquela igreja a expansão do evangelho alcançou Samaria e até os confins da terra. O que eu estou querendo dizer? Aplauda ao Senhor Jesus nesta noite, aplauda aos anônimos, porque estes homens deram a sua vida por amor ao evangelho, mesmo anônimo, mesmo não sendo citados o seu nome, através deles ficou registrado para sempre a ajuda de Paulo para fazer a obra que nós conhecemos hoje.